Já ouvi dizer que meninas não sabem guardar segredos. Isso é mentira. Nós somos a prova. Guardamos o nosso por anos e anos, desde que viemos morar em Piscuda Crului, e encontramos o caminho para o outro reino. Ninguém sabia, nem papai, nem Florica, nossa governanta, nem Petro, marido dela, nem tio Nicolai e tia Bogdana ou o filho deles, César. Encontramos o portal quando Tati tinha 7 anos e eu, 6, e vínhamos indo e voltando por ele quase todos os meses desde então. 9 anos de luas cheias. Olá pessoal, meu nome é Jussara e hoje eu trago algo que eu prometi para os meus seguidores do Instagram há muito tempo. Sério, faz muito tempo. E logo de cara, se você não me segue, corre lá no @jussara.lopes. E é um processo de pintura. Decidi gravar esse processo em específico, dessa ilustração, por um motivo bem especial. No ano passado, a editora Wish lançou a campanha de A Dança da Floresta no Catarse e, gente, eu me encantei no mesmo instante pela obra. Óbvio, o design do livro é muito bonito e chama muita atenção, mas eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. E o motivo que mais me chamou a atenção, além da capa, como muita gente, né, comprou por causa da capa, foi o vídeo da autora, que o perfil da Wish postou no dia que ia sair a campanha, um dia antes da campanha ser liberada. E ela mencionou no vídeo que o livro era baseado no conto de fadas das 12 princesas bailarinas, e ela mencionou o filme da Barbie, As 12 Princesas Bailarinas. E esse é meu filme preferido da vida, gente, então eu fiquei muito encantada na hora. Eu não sei explicar, eu só esperei da hora do início da campanha pra poder fazer parte, e foi muito estranho porque foi o vídeo às 10 horas da noite e meia-noite eu tava lá assinando a campanha. E eu confesso que depois bateu a dúvida se eu realmente queria ler algo do gênero, porque apesar de ser muito amante de fantasia, gente, eu sou muito amante de fantasia, foi por fantasia que eu comecei a ler, mas já tinha um bom tempo que eu me senti um pouco relutante de ler qualquer coisa que tivesse fada envolvida. Qualquer coisa que tivesse fada, muita magia envolvida, eu não queria. Eu tava meio que correndo. Isso veio depois que eu li a série Anne de Green Gables, que deu origem à série Anne with an E, que eu sou apaixonada. E a série em si, ela é muito rotina, então não tem fantasia no meio. E eu nunca pensei que eu fosse gostar de algo que não tivesse nada de fantasia. Eu queria algo que fosse mais pé no chão, sabe? Enfim, o livro chegou aqui na minha casa depois de 6 meses, 5 meses por aí, do início da campanha, e eu li. E, meu Deus, gente, eu nunca na vida queria conseguir imaginar algo tão perfeito. Sério, fugiu de toda e qualquer expectativa que eu tivesse com relação à história. Eu não procurei nada sobre ela, tá? Só pra deixar bem claro. Eu sabia o básico, que era o que tava na campanha, que o portal da lua cheia, ele se abre, as meninas vão e dançam lá, mas fora isso, eu não sabia absolutamente nada, e eu acho que meu choque veio principalmente disso, por eu não ter buscado nada, e eu fiquei muito surpresa com o que eu encontrei no livro. E, assim, as fadas, elas ainda estão lá, sabe? Mas eu amei justamente que o lado fantasia não tem aquele destaque que sobressai a vida real, entendem? Eu me encantei com a Jenna e as irmãs dela, principalmente a Paula, que é a minha preferida. Eu me encantei com a história, e com a história sutil que os símbolos dentro da história contam, entenderam? Agora falando o porquê, do motivo especial para eu gravar o processo dessa ilustração em específico. Eu escrevi uma senhora análise que ficou simplesmente enorme. Ficou muito comprida. Passei muitas horas escrevendo, corrigindo e tudo mais, e mesmo assim ficou enorme. Falando justamente desses símbolos que eu fui notando enquanto lia, e vi que por mais que o texto tenha ficado ok, eu queria mais, sabe?
Ah, e antes de tudo, gente, esse vídeo vai ter spoilers. Então, caso você queira ler ou ainda está lendo, só voltar aqui depois que eu acho que eu posso te dar uma outra visão que está lendo, óbvio, ou nem tanto. A Dança da Floresta foi publicado pela primeira vez em 1º de julho de 2006 pela autora de fantasia Juliette Marillier, acho que é assim que pronuncia, gente. Teve a capa ilustrada pela artista Kinoko Wycraft. Só vão no perfil dela, perfil não, na página dela, que tá todos os trabalhos dela, são a coisa mais linda. E recentemente o Brasil teve o privilégio da mais bela obra impressa trazida pela editora Wish, com ilustrações feitas pela perfeita Janaína Medeiros. Um breve resumo: na Transilvânia, 5 irmãs escondem um segredo de longa data, onde acessam um portal em seu quarto para dançarem e festejarem com seres mágicos em uma clareira encantada em toda lua cheia. Mas a vida delas muda completamente quando o pai adoece e no inverno ele precisa sair da cidade para poder se tratar e se cuidar. E reforçando que a análise foi feita segundo a minha percepção, e se você pensa diferente, discorda ou deseja incrementar algo, sinta-se muito bem-vindo, eu vou amar a sua contribuição. Uma das bases dessa análise são os princípios ativo e passivo, que foram 2 elementos muito interessantes que são usados praticamente em toda a história. E esses princípios juntos, ora também chamados de energia masculina e feminina, formam um ser, tá? Ele forma o que eu, Jussara, sou, o que você que está assistindo esse vídeo são nossa água e nosso fogo, nossas ações, nossa ação e nossa retração, a expansão e a contração. Enfim, nossas dualidades dentro de nós mesmos, e conseguindo equilíbrio entre eles é que nos tornamos melhores para nós e para os outros, gente. Então, é algo bem interessante a se pensar. É um assunto muito extenso que eu não vou abordar aqui, né? Não é o caso abordar esses 2 de forma mais isolada, mas a Amanda, do perfil no Instagram Rosa Alquimia, sabe explicar bem melhor do que eu, e ela tem posts interessantíssimos sobre o assunto. E, enfim, bora pra análise. O primeiro símbolo que notamos assim de forma até mais óbvia, porque é uma descrição que você praticamente sente na pele todas as vezes que algum personagem cita, que é o inverno. Não é coincidência o livro começar no final do outono, porque como símbolo em inúmeras crenças, alô sol, hein, pessoal que celebra sabás, você sabe do que eu tô falando, é quando uma fase termina para dar início a outra, mesmo que de forma turbulenta, como acontece na história praticamente toda. O pai das meninas as deixa para tomar conta do negócio da família, que ele é comerciante, e deixa o castelo onde eles moram para que elas cuidem também, principalmente as 2 mais velhas, que é a Tati e a Jenna. E o inverno mostra sua face mais dura, e isso é literalmente porque a Jenna deixa bem claro nessa parte como que tá frio, como que ela tá sentindo frio mesmo estando dentro do aposento que é mais aquecido. O inverno ele mostra esse lado mais duro dele, bem quando o primo intrometido, Caesar, por livre e espontânea vontade, decide tomar o dinheiro e os cuidados das meninas para ele mesmo. Isso mostra que mudanças bruscas e amargas estão chegando, e a zona de conforto que elas estavam não existe mais, e elas vão ter que se adaptar. O portal da lua cheia. Desde muito tempo, a lua é símbolo da magia e da polaridade passiva e o olhar para dentro de si. O feminino é um símbolo dessa polaridade também, aliás, assim como a água. As meninas irem à clareira da lua cheia não é uma coincidência bonita para ficar condizente com a fantasia, tá? Nos é revelado no final que quando a Jenna decide no lago que ela quer dar sua tiara em troca de ser a rainha das fadas, isso eu vou explicar mais no final dessa análise, o portal se abre. Ele se abre para que ela e as irmãs vejam, interajam e se divirtam com criaturas mágicas e realizem seus próprios anseios internos, que internamente a gente acaba vendo
como que eles se realizam de forma exterior. No caso, a Tati queria se apaixonar, a Yulia queria dançar com vestidos bonitos, é tanto que ela sempre ia com um vestido bonito pra dançar na clareira. A Paula queria adquirir conhecimento, e ela adquire muitos conhecimentos com os sábios mágicos da clareira e consegue livros também. E a Estela queria amiguinhos pra brincar, porque ela é a única criancinha e ela não tinha crianças na casa dela pra brincar, e ela gostava de brincar com as criaturas na clareira. E o portal se abrir na lua cheia nada mais é que um símbolo pra magia que emana da Janica e das irmãs. É uma história sobre diferentes formas de amadurecimento. Desde o início, nós somos apresentados as irmãs Tatiana, Janica, Yulia, Paula e Estela. Essa é a ordem de nascimento delas, tá? Em um lar onde são filhas de um, muito entre aspas, na verdade é literalmente, tá? Radical comerciante que as cria de uma forma bem peculiar pro costume da época. Eu chutaria, gente, que a história se passa no século XIV por causa do segundo livro, que é focado na Paula, que chama O Segredo de Cibele, e a introdução fala que a história se passa no início do Império Turco-Otomano, início do século XIV. Enfim, ele as deixa livre para que elas escolham os destinos delas. A gente vê ao longo da história que cada uma das irmãs amadurece de forma diferente. A Tatiana, ela tem 16 anos e se torna adulta ao se apaixonar perdidamente por um ser da clareira. E ela decide, né, a Tatiana, ela decide o seu destino quando ela entrega o seu coração a esse ser que é muito misterioso, que é muito desconfiado dele o tempo inteiro, gente, coitado. A gente fica desconfiado dele o tempo inteiro. E na minha cabeça, ele é o Edward. Me julguem. E ela se torna mulher quando ela se apaixona e se entrega pra esse ser. E isso a transforma de jovem moça pra mulher. A Yulia, ela tem 13 anos. E ela ainda é muito jovem, até para os parâmetros da época, para ser chamada de mulher. Mas ela tem uma necessidade de ser olhada e desejada pelos homens. Enfim, gente, pré-adolescente, hormônios, vocês sabem. E é palpável que ela não é mais criança, ela não quer mais ser tratada como criança. A Paula, que tem 10 anos, que antes só se preocupava com estudar e ler, ela é muito inteligente, ela gosta muito de história e gosta muito de estudar sobre magia. Essa menina tem futuro. Com todos os problemas e a sobrecarga que as irmãs mais velhas estão tendo, no caso a Tati e a Jenna, né? E a falta de interesse da Yulia, que é a terceira mais velha em ajudar, ela se vê obrigada a tomar a frente de algumas coisas dentro da casa. Inclusive na criação da pequena Estela, que só tem 5 anos. A Estela, ela antes era chamada de bebê e tudo mais. E agora ela precisa se tornar minimamente independente, o que é uma dificuldade pra ela, tadinha. Eu fico morrendo de dó, porque ao mesmo tempo que ela quer agir como bebê, ela sabe que as irmãs não vão tratar ela como bebê mais. E temos a Jenna, que eu deixei por último, porque é o amadurecimento que mais me chamou a atenção. Ela é considerada por todos a irmã responsável, mesmo sendo mais nova que a Tati. Ela tem 15 anos e sabe tocar o negócio da família, é muito inteligente, igual a Paula, e sabe administrar bem a casa. Inclusive, ela já fazia isso quando o pai dela ainda estava morando com ela. E a Jenna cita várias vezes que ela não é bonita como a Tati ou a Yulia, e que isso não incomoda, porque ela sabe que é inteligente, que ela tem outras aptidões, que ela tem sonhos maiores que se casar e ter filhos, enfim. Mas a consequência disso é que ela foi enterrando a sua polaridade feminina e a sua autoestima junto. Então, é notável em vários trechos que ela fala várias vezes sobre a aparência dela. A forma como ela fala dela mesma não é uma forma bacana, sabe? Ela sempre fala, o meu cabelo não é tão bonito quanto o da Tati. O meu corpo não é tão esbelto quanto o da Yulia, por mais que eu seja mais velha que ela. Enfim, ela fala que a única coisa que ela tem de bonito é o vestido de festa dela. Ela não consegue compreender o motivo da Tati estar tão apaixonada pela criatura que, pasmem, chama triste. Pelo menos foi isso que ele falou pra Tatiana. E não entra na cabeça dela como que a Tati, que era sua melhor amiga, confidente, poderia a abandonar por causa de um ser que
Era estranho, né, aos olhos dela. Até que chega um momento, minha gente, uma das criaturas da noite que... Inclusive, o Triste, ele estava junto com essas criaturas da noite. Foi assim que a Tatiana conheceu eles, que eles chegaram, entraram na clareira, olhares misteriosos, vestidos de preto, pele pálida. Enfim, gente, sim, eles são vampiros. E a Jenna, ela se aproxima, na verdade, ele se aproxima dela, né? O Tadeus, ele se aproxima dela e a faz e ele faz com que a Jenna sinta algo diferente. É desejo, sabe? A Jenna, ela se torna mulher ao sentir esse desejo. Ela não entende o que é isso e acaba se culpando várias e várias vezes depois dessa aproximação do Tadeus. Mas o que aconteceu com a Jenna, colocando no contexto, tá, de jovem moça do século XIV, uma mulher sentir desejo é errado. Na verdade, até hoje, né? Errado, sujo, e ela se culpa muito, muito por isso. E ela se culpa mais ainda porque ela tinha gostado, sabe? E algo mudou dentro dela, sabe? Ela queria, sim, ser amada, desejada e tocada. E isso, minha gente, a irrita mais. E a deixa mais afogada em sua própria culpa. Pois como ela poderia estar pensando em coisas do tipo, sendo que ela estava com o primo pé no saco, praticamente tomando a casa dela. A irmã dela estava, enfim, praticamente sumindo do meio das irmãs, porque ela só pensava, a Tatiana, né, só pensava no Triste o tempo inteiro. E não ajudava em casa, e definhava praticamente quando não via ele. E o seu pai estava longe, muito doente e praticamente morrendo. Os seres da noite. Algo que com certeza foi o que eu mais passei a amar nos últimos anos foram as criaturas fantásticas que não são humanizadas ao ponto de serem praticamente humanas. A nossa sociedade, ela tem regras, leis, moral e ética próprios, tá? Que vão contra a tudo que é a natureza em sua forma mais pura. Não é ruim, e é isso que nos mantém em equilíbrio, aliás, socialmente falando. Mas a natureza, ela não é fofa, ela é dura, tá? Então, por que criaturas da floresta deveriam agir como seres humanos, sendo que não são humanos? Nós vemos por aí muitas histórias, muitos livros, muitas séries humanizando criaturas mágicas. Isso não é ruim, tá? Isso é uma licença poética que os autores tomam. Mas, mitologicamente falando, isso não faz nem sentido para as criaturas encantadas na sua forma mais real. E os seres da noite são belos exemplos do que são encantados em sua forma pura. A autora, em suas notas no livro, na edição da Wish, ela deixa claro que os seres da noite são seres da noite e ponto. Eles fazem o que querem e isso não os torna maus. Eles apenas seguem a sua natureza, que para nossa matriz social pode ser lido como algo de natureza repulsiva e ruim. Draguta. Falando em criaturas, essa com certeza é a melhor bruxa que eu já encontrei em toda a minha vida com a fantasia, seja de série, seja de livro, seja de filme, enfim. A Draguta é uma bruxa que, presumo, nasceu junto com a floresta e ela vai morrer junto com essa floresta. A floresta não é dela, tá? Mas o que emana daquele local, sim. Em todo lugar, a Draguta está. Igual os videntes verdes nas Crônicas de Gelo e Fogo. Ela não é boa e por isso as criaturas da clareira da lua cheia têm tanto medo dela, mas ela também não é má. Ela só é muito poderosa. E a Draguta apenas igual eu falei mais cedo, sobre a natureza. Só isso. E ela ajudou a protagonista, mas não o fez 100% pela Jenna. Tá? Ela fez pela floresta. Se desse algo errado, paciência, fluxo das coisas, sabe? Pois, como a própria natureza, a Draguta não iria intrometer de forma invasiva no fluxo de nada. Inclusive, foi isso mesmo que a rainha das fadas, a Ileana, a rainha da clareira da lua cheia, ela fala isso pra Jenna quando a Jenna vai alertar que o primo Caesar, o cuzão, ele queria derrubar a floresta. E a Jenna ficou desesperada pensando, nossa, eu tenho que alertar a rainha Ileana que ele quer destruir a floresta. Se ele destruir a floresta, isso aqui tudo some.
E aí Leana praticamente deu de ombros, porque segundo ela não iria intrometer em nada. E ela levanta do trono e vai dançar. Eu fiquei chocada. Lições. Temos por fim a incrível revelação, lá no final, de que o Goku, o sapo, que é o sapinho que tá no ombro da Jenna no meu desenho, era o Kostin, o primo da Jenna, até então dado como falecido, e no caso ele é irmão do Caesar, irmão mais velho do Caesar. Nos é mostrado que o tal dia traumatizante, quando as crianças fizeram escolhas, esse dia é o dia que eles falam o livro inteiro, gente. Que o Kostin morreu e o Caesar ficou traumatizado e revoltado e tudo mais. Nos é mostrado que o Caesar deixou o Kostin morrer de propósito, pois veja bem, a Jenna, na época com 5 anos, quis ser rainha das fadas, o Kostin com 10, o rei do lago, virou um sapinho, e o Caesar aos 8 quis ser o rei do mundo. O Caesar, gente, ele amava o irmão dele, amava muito, só que ele queria muito o lugar do Kostin, ele queria ser primogênito, ele queria o amor dos pais dele, ele queria a casa dele, porque a casa passaria pro Kostin, no caso. E quando ele falou pra Draguta, eu quero ser o rei do mundo, ele olhou pro irmão dele e a Draguta perguntou, você tem certeza disso? E ele falou que tinha certeza. Então, a lição do Kostin, ao ser o rei do lago, foi a humildade, coisa que ele não tinha já aos 10 anos de idade. E a Draguta queria ensinar aqui pra ele ser um bom líder, porque a família dele é rica, então ele seria líder depois do pai dele. Para ser um bom líder, ele teria que ter sabedoria, amor, paciência. E o pequeno Goku tinha isso tudo, ele aprendeu tudo isso sendo um sapo. A Jenna, ela queria ser a rainha das fadas, então ela aprendeu a se acolher como mulher. E, enfim, mesmo sendo forte, cheia de opinião, ação e não afogando o que ela era, no caso, uma mulher. Porque a Jenna sempre admirou muito o Kostin, ela achava que para ela ser forte ela tinha que ser igual ao Kostin, só que enfim, não matando o que ela era de verdade que ela seria forte igual ele. E a lição do Caesar era a mais dura, ele foi o único que não aprendeu a lição. Porque ele só precisava, gente, assumir que a culpa foi dele, do irmão dele ter se afogado. Que foi por culpa do desejo dele, do pedido dele de ser o rei do mundo, que o irmão dele morreu. E o Caesar, ele preferiu se amargurar, querer matar todas as criaturas ao assumir que a culpa dele. Sabe? E, bom, o que eu posso finalmente dizer sobre a Dança da Floresta? Elementos tão bem trabalhados, encaixados, que contam uma história à parte, foi minha parte preferida, sério. E é um livro que mostra que como podemos facilmente nos afogar em nosso interior até quase sumirmos. É um livro que é sobre crescimento e amadurecimento, sobre ser mulher, ser dono de terra, ser uma criatura que apenas segue sua natureza, ser humilde. Então é isso, pessoal. Espero de coração que tenham gostado do desenho, porque eu tô apaixonada, é sério. E o vídeo ficou enorme, me desculpem. É o primeiro vídeo que ficou gigantesco, mas enfim, eu gosto de falar, já deu pra notar. E quem já leu A Dança da Floresta? Me conta aqui embaixo o que acharam e o que acharam da ilustração, o que acharam dessa análise meio viajada ou não. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Até o próximo vídeo. E que tal adentrarmos o portal da lua cheia?